Ni hao, pessoas que nunca pagariam por um coach de alta performance. Tudo bem com vocês? Então, eu não fazia a mínima ideia de quem é esse cara e muito obrigado por quem me mandou esse vídeo lá no Instagram. E, como sempre, eu esqueci o nome porque a vida tá muito corrida. Eu até nem postei vídeo ontem, quarta-feira, porque não deu tempo. Mas quem quiser, manda lá, vai lá no meu Instagram, segue lá e já deixa mensagem, manda sugestão de react, etc. Vamos ver esse cara falando sobre a China, né? Sei lá, se ele veio já aqui, sei lá. Massa de filmes tentando fazer uma doutrinação. E aí você tem pontos que saem fora da curva, que seguem essa narrativa mitopoética, que é o que amadurece o homem e a mulher. Verdade. Então a gente tem, na verdade, hoje, Hollywood é uma ferramenta de propaganda. Sempre foi, né? Sempre foi. Talvez por motivos diferentes, mas Hollywood sempre foi uma ferramenta de propaganda. Todos os filmes que retratam forças armadas dos Estados Unidos têm que ser aprovados pelo governo, que inclusive faz sugestões e alterações de roteiro. Se eles não aprovarem, o roteiro não pode seguir em frente. Puramente. Uma ferramenta de propaganda. Onde a intenção da propaganda é manter as pessoas imaturas. A Hollywood sempre foi uma ferramenta de propaganda. Manter as pessoas Sempre. imaturas? Que isso, cara? Do patriotismo americano, sempre tem alguma coisa. Hoje, Só que nessa época tudo bem. Porque agora tá ensinando um valor, Ah, tudo né? bem. Porque se você pega após a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, o Rambo cavalgando com os mujahidin lá na Segunda Guerra Mundial, né? Acho que na Segunda Guerra, desculpa, na Guerra do Afeganistão. Tudo bem, né? Nossa, mas com certeza, tudo bem. Hollywood retratando os indígenas nativo-americanos como os errados da história por décadas. Tudo bem, tudo bem. Mundial, aquele patriotismo americano, o super-homem, os grandes heróis que apareceram ali na cultura americana, foi o que impediu de ter uma terceira guerra mundial. Verdade. Não, Vilela, é verdade. Pô, Vilela, aí tu me quebra, né, cara? Como assim é verdade? Os caras fizeram o Super-Homem e o Capitão América e isso evitou a Terceira Guerra Mundial? Da onde que isso faz sentido, minha gente? Porque toda aquela cultura americana de nós vamos ser o país mais forte do mundo, nós vamos ser o país mais próspero do mundo, o sonho americano é o sonho de todos os seres humanos, porque aqui é a terra da liberdade, criou uma prosperidade sem precedentes nos Estados Unidos, que permitiu que eles tivessem um exército que era somado todos os outros 30 exércitos do mundo, eles ainda tinham mais exército do que os 30 próximos países. Na verdade, é o fato deles terem um exército tão grande que faz com que eles sejam a população, o país mais próspero do mundo, né? Porque eles saíram invadindo todo mundo. Que eles têm o que eu já falei até em outros vídeos, que é o que em inglês eles chamam de perma-war, que é guerra permanente, né? Que os Estados Unidos, eles não estão a fim de vencer ninguém. Tanto que eles perderam no Afeganistão, saíram do Iraque, e, sabe, perderam no Vietnã, perderam na Coreia do Norte, perderam no Irã. Que o negócio não é ganhar. É só continuar em guerra, pular de uma guerra para outra. Isso significa que o preço da paz é você estar pronto para a guerra. Sim. Os Estados Unidos entendeu isso na Segunda Guerra Mundial. E aí ele falou assim, cara, eu vou construir a OTAN. O que impediu a Terceira Guerra Mundial foi a OTAN. Ah, foi? Então, assim, Não era o Super-Homem e o Capitão América? Não entendi, né? É a OTAN ou o Super-Homem e o Capitão América? Ou é tudo junto? Garantia assegurada de destruição mútua. Isso é um conceito dentro da teoria de guerra, onde tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos sabem que assim, se começar uma guerra nuclear não fica ninguém. O mundo acaba. Então, a gente tem que descartar isso aqui. E aí começa as guerras proxy, né? Que é essas guerras em outros países, que eles ficam lutando entre eles, só que num país menor, que é o que acontece na Ucrânia, por exemplo. Concorda? Russos, vocês concordam que a gente tem que tirar isso da mesa? A gente concorda. Beleza. Então, a partir daqui, a gente vai estabelecer as regras de conflito. A gente não gosta dos seus valores, a gente sabe que vocês não gostam dos nossos valores também, mas vamos criar regras de cooperação. E foi isso que os Estados Unidos fez pós-Segunda Guerra Mundial. Que bonzinhos eles. Com a queda da União Soviética e tudo que vem acontecendo agora com o crescimento da China. Né? Onde muitas pessoas que defendem pautas relacionais, de diversidade e tudo mais, não conseguem nem entender, por exemplo, o que acontece num país, por exemplo, como a China. Num país como a Coreia do Norte, que tem 10 tipos de padrão de cabelo de homem. Nossa, mano. Tem 14 tipos de cabelo de padrão de mulher. 2023 espalhando esse tipo de
de fake news ainda, né, mano? Pô, já tem um documentário que é muito bom dos australianos que vão lá e cortam o cabelo na Coreia do Norte, pô. É um absurdo, cara. 2023, é parada que foi criada pela Rádio Free Asia, ou pela direita lá da Coreia do Sul, né? É um absurdo, cara. E assim, vê como ele chama cherry picking em inglês, né? Ele pega uns exemplozinhos assim pra apontar, tá vendo ali o errado? Porque eu sei onde é que ele vai chegar. Se você tiver uma tendência... Os caras que vieram aqui falar que é mentira. É mentira, aí, cara. É mentira. Não é mentira. É lenda. Não é mentira. Falaram? É mentira. Falaram aí. Não, se não quer ver fato, não vai ver fato. Cigarrinho de maconha, tá vendo? E olha o argumento bosta. Se não quer ver fato, não vai ver fato. Pô, cara, teve gente muito brasileiro que já foi visitar lá, cara. Tem o Lucas Rubio, que é especialista em Coreia do Norte, que já falou que foi ali no Inteligência Limitada. Teve gente que falou que é verdade e teve gente que falou que é mentira. Então eu fico na dúvida aí. É mentira, cara. Então, Pelo amor de Deus. Aí, se você pegar os próprios veículos de mídia mundial, como existe uma coerção com a tendência homossexual na China. Por quê? Hoje a China não é o país mais populoso do mundo. Você sabia que a Índia agora é o país mais populoso do mundo? O quê? A Índia agora... A Índia passou a passou. China, mesmo com um território menor? A Índia é o país mais populoso do mundo agora. Caramba. A China já sabe disso há 20 anos. Peraí, vamos por parte aí, porque tá ficando muito maluco. Uma coerção ao homossexualismo na China. Eu não sei disso. Inclusive, os homossexuais, gays, lésbicas, transexuais, que eu conheço, estrangeiros, relatam que o que eles sofrem na China, que eu não estou dizendo que é bom, mas eu estou falando do relato deles, que aqui eles sofrem muito menos do que fora da China. A aceitação é muito maior, inclusive por colegas de trabalho. Não quer dizer que não tem homofobia na China, não tem perseguição. Por exemplo, a Constituição chinesa diz que casamento é só entre homem e mulher. Então tem, sim. Mas o que eles me disseram é isso. Isso do governo, de uma perseguição, isso eu não sei. Isso eu não estou dizendo que não existe, eu estou dizendo que eu não sei. É exatamente por isso que ela reverteu a política de um filho para 2, e agora ela está fortemente incentivando o 3º filho. Entendi. Só que eles não querem ter mais do que um filho. Eles não querem nem ter um. O que vai acontecer daqui a 50 anos é que a China vai ter 50% da população que ela tem hoje. Ah, meu Deus do céu, a matemática da bunda, mano, que tirou esses números da bunda, né? Da bunda só pode. Assim, a política de filho único começou há um pouco mais de 40 anos. E aí o cara tá falando que a China há 20 anos já sabia que ia dar ruim. Não foi 20 anos. Foi muito mais para frente. E como eu já falei num vídeo só sobre a política de filho único, 36, 37% da população que se encaixava nas regras de filho único. O resto todo não encaixava. Então todo o restante da China podia ter filho. O que acontece? Que é o que acontece na China, acontece nos Estados Unidos, na Europa e em muitos outros países, inclusive a Coreia do Sul, está numa situação muito, muito pior. Muito pior que a China. É muito caro ter filho. A gente vive num sistema hoje que a produtividade aumentou muito, mas o salário das pessoas não acompanhou. Então é muito caro ter filho. E as pessoas trabalham muito. Ainda se trabalha muito na China. Muito, é muito pesado. Então as pessoas preferem investir nelas, investir na carreira, investir em viagem e outras coisas. Como acontece pelo mundo todo. Só que alguns países, como é o caso dos Estados Unidos e alguns países europeus, existe um incentivo muito grande para a imigração. Então, compensa. Não tem tanta gente nascendo, mas tem imigrante chegando, que aí vai criar outros problemas de xenofobia, etc. Mas é o que acontece. O Japão, por exemplo, está indo para o buraco e eles não aceitam imigrante. Tem uma cidade lá que os caras já falaram que daqui a pouco não vai ter mais ninguém. Eles falam a gente tem que abrir a cidade para receber mais gente. O pessoal da cidade, os velhos japoneses xenofóbico fascista, falaram a gente vai deixar a cidade morrer, então. Então, assim, não é um problema só da China, sabe? Não é. Óbvio que a política de filho único influencia, mas como eu falei, existe um sistema por trás, né, que óbvio que chama capitalismo, que faz as pessoas trabalharem muito, elas não têm condição de ter filho, é muito caro, muito trabalho. Entendi. E eles sabem que isso peraí. é algo que tira uma vantagem. Aí volta pro número que ele tirou da bunda ali, né? Que em 50 anos a China vai ter só metade da população. A China hoje tem 1,4 bilhão de pessoas. Continua nascendo muita gente. O ano passado foi o primeiro ano que morreram mais pessoas do que nasceram. O primeiro ano.
E não foi assim, nossa, morreu 100 milhões de pessoas mais do que nasceu. Foi coisa de dezenas de milhares, sabe? Então, em 50 anos, esse cara que se vende como coach está dizendo que a população da China vai perder 700 milhões de pessoas. É mais de 100 milhões por ano. Olha o nível da maluquice. Então, basicamente, não vai mais nascer ninguém na China e todo ano vai morrer... Não, 100 milhões não, né? 10 milhões. Todo ano vai morrer mais de 10 milhões por ano. Todo ano vai morrer 10 milhões por ano, é fora também. Esse é o nível da maluquice. Sabe, eu vi a CNN falar um negócio desse, que até 2100 a população da China ia chegar na metade. Mas era considerando que não ia mais nascer ninguém. Porque ia começar a morrer, e não ia, sabe, ter uma reposição. Geopolítica gigantesca deles. Claro. Só que a grande questão é o seguinte, como é que você faz para nascer mais ser humano? É uma pergunta. A cegonha. Transa? Tem que transar. É. Mas qualquer ser humano transando nasce ser humano? Não. Tem que ser? Homem e mulher. Tem que ser um homem e uma mulher. Sim. Fertilização in vitro, né? Ninguém nunca ouviu falar nisso, né? Pelo jeito. O Vilela, ele passa essa ideia de que ele não é, assim, que ele tem inteligência limitada e tal, como é o nome do podcast, mas assim, ele não é burro, né, gente? Pelo amor de Deus. Fertilização in vitro não precisa ninguém transando. Ele sabe disso. Claro. Isso é biologia básica. Claro. Isso significa Você que... sabe disso, o Tuti? Você tá ligado como nasce bebê? Não sei. É por uma cegonha, não é? Uhum. É, uma cegonha transa com um cegonho Não. E nasce Isso. uma cegonhinha. nasce o seu Não, bebê. A minha Não mãe é. falou que meu pai colocou uma sementinha. Não. Não é assim? Depois eu te explico. Tá amor. bom. Manda um vídeo pra você. Tá bom. Não, precisa não. Obrigado. Tá bom. O problema geopolítico que a China tem fez com que eles implantassem uma política de Estado para incentivar o relacionamento heterossexual e coibir o relacionamento homossexual. Eu nunca ouvi falar nisso aí. Como eu falei, a Constituição é assim, mas a Constituição já é assim desde sempre. Não é uma coisa que eles mudaram agora porque eles viram que a população está caindo, a gente precisa de mais heterossexuais. Não. Sabe? Não. Isso já era assim. O que ele está falando aí, eu nunca ouvi falar. Não De novo, fertilização in vitro, né? tem país que mais coíbe hoje esse tipo de tendência de sexualidade do que a própria China. Ah, E aí, como eu falei, o cherry picking da parada, né? Ao mesmo tempo que ele usa esse argumento, porque provavelmente ele tá querendo atacar a esquerda, comunista, comunismo. Mano, Cuba. É só ver a Constituição que Cuba aprovou lá, que qualquer coisa é família. Sabe? Tudo é família. Que pra mim é o que deveria ser, né? Se eu considero que eu e meu cachorro somos uma família, tipo, foda-se, sabe? Então, usa o exemplo de Cuba. É? Claro. O Partido Comunista, ele não tem limites pra onde ele vai entrar na lá sua vem. vida. Porque você é só mais um ser que serve o coletivo. Entendi. Lá vem. Individualidade você só tem em países que prezam pela liberdade. Liberdade não é um valor do sistema político comunista. E aí não tem o Vilela para perguntar, então, mas o que é liberdade, né? Que é o que eu falei quando eu fui lá. O que é liberdade? O que vocês consideram como liberdade, cara? E isso de que o Partido Comunista tá em tudo quanto é lugar é um nível de deslocamento da realidade de alguém que nunca pisou na China e nunca conversou com um chinês aqui. Isso significa que ele mete o bedelho no que você faz dentro da sua casa com seu filho. Eu fiz um churrasco aqui em casa uma vez e tinha 3 membros do Partido Comunista no churrasco, que são os caras que trabalham comigo. E aí eu tava conversando com um deles que eu queria ler uns livros do Mao Zedong que eu tava tentando achar aqui na China, né? Mas é difícil porque só tem em chinês. O meu chinês não dá para tanto ainda. E aí um dos caras falou, não perde teu tempo. Não perde teu tempo lendo. Porque ele não concorda com muita coisa que o Mao Zedong fez. Os outros 2 caras do partido ouviram e nada aconteceu. O cara continua trabalhando com a gente, ele nunca foi punido por nada, sabe? Nada aconteceu. Nada. Você sabia que na China tem políticas até que são até boas. Por exemplo, na China, se você fosse chinês, teu filho só poderia jogar videogame de sexta-feira das 8 às 10 da noite, das 7 às 9 da noite e de sábado das 7 às 10 da noite. Ah, é? Ele não poderia jogar mais. Se ele jogasse mais, você toma multa. E aí que assim, ele define o que é bom e o que não é, né? Entendeu?
Ele define o que é bom e o que não é. Porque ele pros chineses, tá? Ele define pros chineses, para a política dos chineses, o que é bom e o que não é. Ele tá monitorando Será, o mano? Big Brother. É nesse ponto? Depois você dá um Google lá. Mano, que até... Não. Como é que funciona esse negócio dos aplicativos? Tem que colocar ali uma restrição, né, minha gente? Tem um modo criança, como muito aplicativo tem. Um modo criança, para não acessar certo tipo de coisa, né? Para conteúdo seguro. Não é o governo chinês. O governo fala para as empresas, olha, vocês têm que seguir essas regras aqui. E as empresas têm que seguir. Um dia, qualquer dia, o governo vai lá na empresa, vai auditar, tá, me dá os dados aí. Deixa eu ver se está funcionando. É assim que funciona na China. Mas não tem um agente do governo ou a inteligência artificial do Partido Comunista checando se está todo mundo seguindo. Até porque, se não colocar no modo criança, nada acontece, a criança pode continuar jogando. Esse é o nível do ridículo da argumentação desses caras. Eles não sabem como as paradas funcionam, e aí eles vão criando conexões na cabeça deles que faz sentido, mas só na cabeça deles. Aterrorizante. Não, mas isso é a vida. Vamos ter um episódio, inclusive, sobre China Opa! semana que Quem vem será? ou na próxima, Tuti? É na próxima. Na próxima. Você Quem será que vai lá falar de China? Tomara que seja alguém de direitaça, assim, né, para ir lá falar besteira. pergunta pro especialista de China tá. quais são essas políticas. Você vai ver que ele vai enumerar várias delas. Isso, na verdade, eles não tentam nem esconder. Ah, é? Não. Esconder, cara, pelo amor de Deus. A política para ajudar as crianças. Por quê? A China, por exemplo, é um dos países que, se não é o país que é um dos que mais se usa óculos. Justamente pelo uso de tela por muito tempo. E porque as crianças estudam muito. Na província de Zhejiang, fizeram um estudo e as crianças estão dormindo só 6 horas por noite. É muito pouco. Por 2 motivos. As crianças estão estudando muito e passando muito tempo nas telas. É celular, é tablet, é computador. Então o governo começou a colocar essas limitações para ver se isso ajuda a reduzir um pouco, porque a criança tem que dormir bem. Para desenvolvimento cognitivo, para desenvolvimento ósseo, muscular, etc. Né? Até pro... Oh, meu Deus, eu esqueci o nome em português. Para o sistema imunológico. Então, tem que dormir bem. Então, essa é a ideia. E aí o governo não tenta esconder. É porque não é para esconder mesmo, né? Isso, inclusive, essas leis vão para a apreciação do público, da população, desculpa, público, não da população, antes de ser aprovada. E as pessoas vão lá no site do governo e dizem o que elas pensam sobre isso. Isso não é pra esconder, porque isso é a política deles. Eles falam assim, não meta o bedelho na China. É. Quem manda na China Óbvio, somos nós. Tá certo eles? Você quer fazer o que você quiser no seu país, você faz o que você quiser. Quem manda na China somos nós. O nome disso é soberania, cara. Esse Brasil deveria ser igual. E eles metem o bedelho na vida do chinês até eles conseguirem o que eles querem. Então, Tem que eles ser muito têm tapado. liberdade, de certa maneira, de capital e econômica para fazer negócio, mas liberdade individual, para você tomar decisões como indivíduo, você não tem. É muita mentira, cara. Nossa, mano, que não tem liberdade, cara. Que liberdade que não... De novo, é assim, e aí pergunta pra esse cara, dá um exemplo. Me dá um exemplo. Não tem liberdade de quê? Dá um exemplo. O cara não vai conseguir. Ele não vai conseguir, porque... é o Facebook. A criança, se ela quiser jogar mais videogame no celular, ela não pode. É sempre uns exemplos idiota, cara. E aí, como eu já falei até quando eu fui lá no Vilela, 90 e poucos % dos milênios tem casa própria. A China eliminou a pobreza extrema. Mas liberdade é a criança poder jogar videogame? Você tem liberdade desde que você siga as diretrizes do partido. Nossa, que absurdo. E isso é uma coisa que a maioria das pessoas não entende. Isso é autoritarismo. No momento que você defende esse... Eu quero saber quantas vezes esse cara veio pra cá, né? Quanto tempo ele passou na China, pelo menos. Porque, assim, estudar a China ele nunca estudou. Eu quero saber, assim, quanto tempo ele morou na China? Quantos chineses aqui ele conversou pra entender isso? Quanto tempo ele conviveu com os chineses? tipo de linha ideológica, o que você está defendendo, na verdade, é você calar todas as outras vozes dissidentes. Só existe diálogo... Mano, essa veia tá nervoso, essa veia do pescoço aí daqui a pouco vai estourar, cara. Cuidado, hein? Numa sociedade livre. Ah, sim, com certeza. Numa sociedade autoritária não existe diálogo. É, como a gente vê nos Estados Unidos, né? As pessoas protestando a favor da Palestina sendo presas. Judeus protestando a favor da Palestina sendo presos. Ou na França, né? Que agora falar mal de Israel dá multa de 75 mil euros. Porque no momento que se você falar alguma coisa aqui, se a gente estivesse na China e eu falasse agora da China,
o sinal já tinha caído. Eu estou literalmente na China nesse momento e eu vou falar um negócio aqui, tá? E assim, eu sei que o governo assiste meus vídeos, né? Porque eles já entraram em contato comigo. Quantos vídeos eu já falei da questão dos uigures, de que sim, pode ser realmente que exista lá violação de direitos humanos, porque é até a própria conclusão que a ONU chega lá no relatório deles da Michelle Bachelet. Eu já falei isso. Eu já falei, por exemplo, que na Praça da Paz Celestial, a China não deveria ter matado ninguém, que é errado ter matado pessoas. O sinal continua aqui, né? Aqui eu continuo gravando, minha internet continua aqui, eu continuo com meu visto de trabalho, nada acontece. Ah, mas você é estrangeiro? Sou estrangeiro. E o governo continua assistindo meus vídeos. Então, esse cara não sabe nada de como é a vida aqui. Na hora. O sinal cai na hora. Pergunta pra ele, achem ele no Instagram, sei lá, e pergunta pra ele, cara, me dá um exemplo de que isso tenha acontecido. Lá você tem as influencers de TikTok, elas ficam nos bairros ricos, porque o algoritmo do TikTok entrega por PIN geográfico. Ah, Sim. é? Isso é verdade. Então, como elas querem receber medalhinha de dinheiro, elas ficam nos arredores dos bairros ricos pro algoritmo do TikTok dela entregar pra audiência que é rica e aumentar o rendimento que ela tem ali. Aí você vai ver que tem galpões gigantescos com um monte de influenciadora chinesa fazendo live, fazendo aqueles negócios de live NPC, não sei o A live NPC, até onde eu sei, aqui não pode. Mas esses galpões existem, sim, em vários países, né? Não é só aqui na China. Porque muita gente trabalha só com isso. Tem brasileira que trabalha só com isso aqui na China. Só vendendo produto daqui pro Brasil. E aí a vida dela é fazer live, mostrando os produtos, como é que funciona. Aqui se ganha muito dinheiro com isso. Teve um cara, que eu lembro no ano passado, no dia 11 de novembro, é o dia dos solteiros aqui, né? Que tem os maiores descontos da internet na China. Teve um cara, o ano passado, que ele vendeu mais de 1 bilhão em apartamentos. 1 bilhão de renminbi em apartamentos na internet. Então tem muita gente que ganha dinheiro com isso. o que lá, aquele monte de coisa que eles fazem. Eu não acho assim, que é 100% certo, né? Principalmente essa história das TikTok aí, das TikToker e tal. Pra ganhar dinheiro no bairro rico. E no momento, se alguma delas descumprir alguma diretriz de influenciador ou falar de qualquer coisa de política, ela cai. É derrubado. Na hora. Caramba. O que eu sei do TikTok aqui da China, né, o Douyin, como o governo literalmente não consegue controlar tudo, existem diretrizes porque se deveria evitar falar, né? Por exemplo, a pessoa vai lá no Douyin, vai defender a liberdade, a independência de Taiwan, tatame, né? Vai derrubar. Ou vai lá falar a respeito do Free Tibet, vai cair também. Então tem que tomar cuidado porque tem muito assunto na China que é delicado. Então isso eu sei. Assim como, por exemplo, para a pessoa falar sobre nutrição na internet na China, tem que ser nutricionista. Não pode ser um nó cego chegar aqui e falar qualquer coisa. Então tem muita coisa que é positiva e às vezes tem muita coisa que é negativa, né? Aí, como eu falei, ele pegou vários exemplos de coisas que ele considera negativo para a sociedade chinesa, sem considerar o que os chineses pensam, né?